paz em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Agostina Bessa Luiz, uma das mais importantes tecelãs da literatura portuguesa do século XX. E é a escritora que teve mais obras adaptadas para o cinema por muitos roteiristas e cineastas, como o renomadíssimo português Manuel de Oliveira, que se inspirou no livro As Terras do Risco, dessa incrível tecelã das letras, para o seu filme O Convento, com John Malkovich e Catherine Deneuve nos papéis principais. Fã incondicional tanto pela obra quanto pela vida do escritor conterrâneo Camilo Castelo Branco, que a influenciou profundamente, Agostina Bessa Luiz explora a profundidade psicológica das personagens, o confronto entre tradição e modernidade e as complexidades das relações humanas com maestria que somente uma escritora de imensa sensibilidade e quilate é capaz de alinhavar retalhos para abordar uma linda colcha literária. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre essa grande escritora, dessa grande tecelã das letras, uma verdadeiramente livre na criação de inúmeros romances, biografias, peças de teatro, memórias e histórias infantis de escrita pungente e poderosa. Agostina Bessa Luiz, que tem grande parte de sua obra literária traduzida para galego, inglês, alemão, espanhol, catalão, dinamarquês, francês, italiano e romeno, além das fronteiras de Portugal, também adaptações cinematográficas, e retirou-se da vida pública em 2006, pouco depois de terminar o seu último romance, A Ronda da Noite, para descansar a si e também a caneta e o papel. Sobreviventes, membro da Academia Brasileira de Letras. Isso mesmo, essa grande tecelã das letras portuguesa, Maria Agostina Ferreira Teixeira Bessa, era membro da Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu em Vila Meã, em Amarante, região de Porto, em Portugal, no dia 15 de outubro de 1922. Segunda e última filha de Arthur Teixeira Bessa, um imigrante português que foi para o Brasil com apenas 12 anos de idade e que voltara para sua amada terra portuguesa, já adulto, com fortuna suficiente para assentar e criar a sua família e ser gerente do cassino da Póvoa. Porém, Agostina tem poucas recordações paternas, já que, além de ele ter ficado muito tempo morando no Brasil, faleceu quando a garota tinha apenas 2 anos de idade. Então, sua educação ficou a cargo de sua mãe, Laura Jurado Ferreira, e dos avós maternos. Um ambiente familiar que valorizava a educação, com os quais a menina cresceu entre os livros da biblioteca do avô. Assim foi o seu primeiro contato com grandes nomes das literaturas francesa e inglesa, além da própria portuguesa. À medida que se aventura pelas linhas das histórias clássicas, a jovem desenvolve o prazer pela escrita e pela arte de contar histórias. Aos 10 anos, mudou-se de Amarante para a cidade de Porto para estudar. Uma curiosidade muito interessante foi a forma como Agostina conheceu aquele que viria a ser o seu futuro marido. Ela colocou um anúncio no jornal procurando uma pessoa culta com a qual pudesse se corresponder.
Eu acho que em tempos modernos ela faria isso numa rede social. Então, um rapaz chamado Alberto Luiz respondeu e ambos se conheceram. E após 5 anos de relacionamento, se casaram em Porto em 1945. Por ter passado grande parte de sua infância e da juventude no norte de Portugal, em Vila Meã, uma pequena aldeia onde foi criada em um ambiente rural, Agostina transparece substancialmente essa influência em seus textos, com presença de paisagens rurais e temas relacionados às tradições portuguesas. Graças a esse ambiente, Agostina tem sua obra marcada por uma profunda reflexão sobre a condição humana, as tradições portuguesas e as mudanças sociais ao longo do tempo. Sua escrita caracteriza-se pela intertextualidade, pela exploração da identidade, das relações humanas e pela complexidade psicológica de suas personagens, enraizadas em contextos históricos e culturais de, obviamente, Portugal. Agostina optou por não ingressar em uma universidade, uma escolha absolutamente pessoal, que a permitiu manter sua liberdade intelectual sem as limitações acadêmicas. E ela começou a escrever desde muito jovem e aos 25 anos publicou seu primeiro romance, Mundo Fechado, em 1948, que já mostrava a complexidade estilística e temática que se tornariam sua marca registrada em sua própria literatura. Após o seu casamento, adotou o nome literário Agostina Bessa Luiz, com o qual obteve reconhecimento na literatura e no meio acadêmico sobre sua colcha literária e crédito no apoio à literatura, que lhe renderam diversas distinções, como o Prêmio Camões de 2004, que recebeu aos 81 anos de idade pela capacidade de criar um universo romanesco de riqueza incomparável, pelas excepcionais qualidades de prosadora e pelo indubitável contributo para o patrimônio literário e cultural da língua comum, a portuguesa. No ano seguinte, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto concedeu-lhe o título de doutor honoris causa. Nos últimos anos de sua vida, Agostina sofreu com problemas de saúde, incluindo uma condição neurológica que a afastou da escrita. Seu último capítulo foi em 3 de junho de 2019, aos 96 anos de idade, na cidade de Porto. Seu legado permanece vivo através de sua vastíssima obra, que continua a ser estudada e admirada por leitores e acadêmicos em todo o mundo, e principalmente nas escolas. O contexto histórico da época em que foi publicado, As Terras do Risco, em 1994, nos apresenta um importante capítulo da história de Portugal em transição. Naquela década, houve as estabilizações finalmente da política e da economia após as gravíssimas turbulências provocadas pela Revolução dos Cravos 20 anos antes, em 1974, e a subsequente transição de 65 anos de ditadura do Estado Novo, cujo lema era Deus, Pátria e Família, para a democracia finalmente. Portugal estava a adaptar-se à integração europeia após a adesão à então Comunidade Econômica Europeia, CEE, em 1986, atual União Europeia, com profundas e progressistas transformações na economia, na educação, na segurança e na sociedade portuguesas. A adesão
trouxe investimentos e reformas que ajudaram na modernização do país, mas também, claro, gerou enormes desafios econômicos e sociais. Hoje, Portugal é o segundo país da Europa que mais cresce. A década de 1990 foi marcada por uma crescente modernização e globalização. A sociedade portuguesa experimentava mudanças muito rápidas, com a influência de novos padrões culturais e econômicos provenientes da integração à Europa e da consequente globalização. Por outro lado, isso trouxe uma tensão entre a preservação das tradições e a adaptação às novas realidades, como a crescente urbanização e o aumento da migração das áreas rurais para as urbanas. Essa transformação gerou desigualdades e desafios sociais, refletindo a tensão entre as áreas urbanas em desenvolvimento e as zonas rurais mais tradicionais. Já no prisma da cultura e da literatura, foi uma época de plenas revoluções e renovações culturais em Portugal, com uma crescente diversidade nas expressões artísticas e literárias. A literatura portuguesa continuava a crescer, a expandir, a evoluir, a criar, a imaginar, refletindo todas as mudanças sociais e políticas do país. Escritoras como Agostina Bessa Luís, uma estrela brilhante na constelação da literatura portuguesa, continuavam a produzir obras importantíssimas. E, claro, seu tapete mágico, As Terras do Risco, é um exemplo da sua capacidade de explorar questões profundas sobre identidade, a tradição e a modernidade em Portugal. Um aspecto muito relevante abordado pela bordadeira das letras em seu bordado é sobre as questões socioculturais como a identidade nacional, que era uma preocupação central, primordial, que obrigava Portugal a equilibrar a tensão entre o passado e o respeito às tradições culturais como o presente e as exigências da modernidade no futuro. Na época, com o ingresso na então Comunidade Econômica Europeia, CEE, a economia portuguesa passou a navegar por mares nunca dantes navegados, repletos de enormes ondas de desafios, como o desemprego e a necessidade de adaptação às novas condições de mercado, fatores que influenciaram a vida cotidiana e o ambiente social em todo o país. Portugal tornou-se um novo país ao sair do sucateamento provocado por 65 anos de ditadura, rumo à estabilização política e econômica, à integração europeia e às mudanças sociais e educacionais, índices que moldaram a maneira como os portugueses vivenciavam suas tradições e modernidade. A década também ficou qualificada por reflexões e debates culturais sobre a identidade portuguesa relacionada com globalização, história, transformações sociais conectadas às relações humanas em tempos de mudança. Nesse contexto histórico, a vencedora do Prêmio Camões de 1997, o mais importante galardão literário da língua portuguesa e referência literária por seu estilo de narrativas densas e psicológicas, a explorarem as complexidades da sociedade e do indivíduo, teceu e bordou em 1994 seu As Terras do Risco. Sobreviventes a bordo de uma nau, de uma caravela, de uma narrativa complexa ambientada numa região rural do norte de Portugal, onde a terra desempenha um papel central na vida das personagens,
As Terras do Risco é permeada por grandes reflexões sobre o destino, as dinâmicas de poder e a luta entre a tradição e a modernidade. Em linhas gerais, o romance segue a trajetória de várias gerações de uma família aristocrática que vive nas terras agrestes e isoladas do norte. A terra e a herança familiar são símbolos poderosos que moldam as relações entre as personagens e suas tomadas de decisões, as dificuldades em conciliar a preservação de um legado com os ventos de mudança que sopram as velas do país. Além disso, os conflitos familiares se entrelaçam com tensões sociais, principalmente em relação à posição da mulher na sociedade e o papel da classe aristocrática em um mundo que se modernizava. A história destaca os dilemas morais e existenciais dessas personagens enquanto lutam para manter suas raízes e identidade, enquanto o futuro impõe novas demandas e desafios. Nesse prisma está o conflito entre manter as tradições e adaptar-se às novas realidades. Os mais velhos, como Nóbrega e Maria dos Prazeres, estão fortemente ligados à preservação dos costumes, enquanto os mais jovens, como seus filhos Aurélia e Vicente, desejam, obviamente, liberdade e novas oportunidades. Desejam respirar o ar da modernidade. Já a Terra desempenha um papel simbólico nesse bordado literário, As Terras do Risco, ao representar não apenas o espaço físico onde a vida da família se desenrola, mas também a ligação com o passado, com a herança e com o sentido de pertencimento. Para muitos, perder a terra é perder a sua própria identidade. E sendo uma voz feminina de elevado prestígio, capaz de calar homens somente com a sua forte presença, com muita sensibilidade e emoção, Agostina tece linhas sobre as tensões do papel da mulher no seio da sociedade. Como as mulheres precisam se impor e lutar contra um destino que lhes é imposto em prol de desejos por novos caminhos, mesmo em um ambiente rural e muito conservador. E destino e livre-arbítrio são os pontos crus importantes no bordado da mais prestigiada bordadeira das letras portuguesas. Questionamentos são eriçados pelos protagonistas sobre até que parte estão presos a um caminho pré-determinado pela sua origem e pela terra, ou se tem liberdade para forjar suas próprias vidas, construir as suas vidas como elas desejam. Agostina Bessa Luiz tece com linhas densas e filosóficas retalhos multicoloridos pelas descrições detalhadas da paisagem e dos estados de espírito dos protagonistas. Seu tapete foi regiamente aclamado pelos leitores e pela crítica, que elogiaram a profundidade psicológica das personagens e a capacidade da tecelã das letras em transpor a essência das tensões sociais e existenciais da época, ao entrelaçar histórias pessoais com contextos histórico e cultural. Eleita para a Academia das Ciências de Lisboa em 1979 e 10 anos depois, em 1989, membro da Academia Brasileira de Letras, sua tapeçaria é vasta, cheia de retalhos, romances, contos, ensaios, peças de teatro e biografias. Bessa Luiz alcançou reconhecimento nacional e internacional por célebres
obras como A Sibila, de 1954, que lhe trouxe fama imediata, e Fanny Owen, de 1979. E muitas vezes teve suas obras adaptadas para o cinema, principalmente pelo conceituadíssimo cineasta português Manuel de Oliveira, que sempre foi fiel à complexidade das obras de Agostina, ao transversar para as telas a riqueza literária de seus textos, como a trilogia adaptada para o cinema, O Princípio da Incerteza, entre 2001 e 2003. Especificamente As Terras do Risco, de 1994, de Agostina, e o filme de Manuel de Oliveira, O Convento, de 1995, dialogam ligados pelo espírito colaborativo entre dois dos mais influentes artistas portugueses do século XX. Ainda que não sejam adaptações diretas um do outro, ambos os textos compartilham temas, atmosferas e um estilo narrativo que refletem o profundo entendimento que Manuel de Oliveira tinha acerca das obras de Agostina Bessa Luiz. Assim como o romance explora a vida rural e as complexas relações humanas dentro de um contexto de tradição versus modernidade, repleto de reflexões filosóficas e rica análise das transformações sociais que afetam as personagens e suas interações, a película O Convento, estrelada pela estrela máxima da constelação hollywoodiana John Malkovich e uma das atrizes francesas mais representativas do cinema, Catherine Deneuve, narra a história do pesquisador americano Michael Padovich e sua esposa, que partem para Portugal a fim de investigar uma suposta teoria que afirmava ser William Shakespeare, na verdade, de origem espanhola. Ao chegar em um vilarejo, o casal, então, se hospeda em um convento isolado, onde eventos misteriosos começam a acontecer, provocando uma evidente atmosfera de suspense e sobrenatural. Sobreviventes, no nosso dedinho de prosa sobre uma das maiores penas da literatura portuguesa, Agostina Bessa Luiz, podemos perceber que o impacto cultural de muitos de seus retalhos, como As Terras do Risco, de sua colcha literária, comprova que sua assinatura ultrapassa as margens das páginas da literatura para influenciar escritores, cineastas e acadêmicos a explorarem e a reverenciarem sua bibliografia. O romance As Terras do Risco, profundamente enraizado na literatura portuguesa, propõe uma profunda análise psicológica das complexidades da vida rural, das tradições portuguesas e das transformações sociais, riqueza linguística e uma aguda observação da sociedade que a entroniza como um dos grandes nomes da literatura europeia, cuja obra é inspiração perene para novas gerações de leitores e escritores em todo o mundo. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!